Bom dia, a pergunta famosa dos online, vocês estão me ouvindo, me vendo bem? Tudo perfeito, só você colocar em modo apresentação, aí, tudo certo. Pronto. Bom dia, gente. Primeiro eu quero agradecer demais a oportunidade de vir falar um pouco aqui no evento, né, no sexto evento. É uma honra. E muito feliz de trazer um tema que me inspira muito, né? Acho que também que conecta muito com o que o PC trouxe aí sobre transformação digital, mas com uma perspectiva de liderança, né? E aí um pouco olhando para qual a responsabilidade de nós líderes sobre os sonhos dos nossos liderados, né? Até um pouco romântico, sim, porque eu acredito muito nessa visão, né? Então, é bem importante a gente falar disso, nesse levante de transformação digital, nesse mundo VUCA, de muita incerteza, muita mudança, né? Porque no final do dia, a gente está fazendo produtos e lidando de pessoas para pessoas, né. E aí um pouquinho aí vamos falar de significado, né, se a gente for buscar a origem da palavra liderança ou significados, a gente vai encontrar contextos, mas todos se convergem, né, o que que é liderança, né, guia, chefe, guiar, chefiar, liderar e líder, né. Até na origem celta tem algo muito interessante, que é a pessoa que vai na frente, né, é quem exerce o papel que está na frente. E o significado a gente vai para a função de líder, que revela autoridade, pessoa com espírito de ascendência e liderança. E aí, se a gente for pesquisar ainda mais, a gente vai encontrar outros significados dentro do contexto de dicionário ou de informações, né. E aí, um pouquinho de quem é essa pessoa que está aqui falando um pouquinho com vocês, né. Eu sou conhecida muito como Tati Paiá, sou casada, sou mãe de um piloto de dragster júnior, para quem não conhece, é corridas de arrancada, e quem não conhece como arrancada, a gente faz uma infeliz analogia com racha, mas não é racha, corridas profissionais em pistas legalizadas. Então, sou mãe desse meninão aí de 11 anos e da futura piloto de corrida também, a Mariana, de 3 anos. Eu sou formada em eletrônica, sou formada em sistemas de informações, pós-graduada em governança de TI e gestão de pessoas. Eu já estou aí na área de TI há 20 anos, apesar dessa carinha de novinha, né? Engana um pouquinho. Comecei como analista de suporte técnico e infraestrutura, né, há 20 anos atrás. E nos últimos anos eu estou muito voltada aí com uma, até muito interessante o que o PC trouxe, muito conectada em transformar a tecnologia, né? Em mostrar que tecnologia não é commodities, tecnologia não é um centro de custo que só dá custo, que tecnologia é um negócio, que as pessoas em tecnologia também conhecem de negócio e nós precisamos falar de negócio, porque no final do dia é isso que traz lucratividade, que faz as empresas crescerem ou não crescerem, né? E como isso, como líder, como a gente faz as pessoas performarem e ainda assim a gente manter, né, sendo seres humanos mais humanos, né? Essa é a minha missão como liderança. E a expectativa, vou alinhar a expectativa com vocês, né? O que não é esse bate-papo, essa palestra? Modelos e receitas. Mas o que é? É um talk para trocar experiências. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é quase um TED, das experiências que eu passei até chegar à liderança e hoje como a liderança me inspira, como as pessoas que eu tenho o privilégio de liderar me inspiram. E o único pedido, né, que eu tenho para vocês é falar de respeito, que eu acho que no mundo virtual, às vezes, a gente acaba soltando alguns comentários, então respeito é muito importante com todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, que dispuseram esse seu tempo para falar aqui com a gente e ouvir a gente também. Se vocês procurarem a Tati Paiá ou a Tatiane Paiá no LinkedIn, vocês vão ver essa foto de fundo. Esta foto, ela não é cópia de nenhum lugar, é algo que, no momento de tristeza profunda e muito triste com as minhas lideranças, eu montei, né, sobre
que liderar pode ser todas essas palavrinhas, né? Propósito, visão, evolução, raporte, influência, comunicação, transparência, vulnerabilidade, autoconhecimento, responsabilidade, resultado, performance, honestidade, despertar, resiliência, conexão, propósito, amor genuíno, respeito, confiança, tudo isso. E todas as outras palavras, né? Sonhos, exemplo, limite, verdade, lealdade. São palavras que, se a gente procurar em muitos livros, em apresentações sobre liderança, vão aparecer. Elas são muitas vezes comuns. Mas, como eu disse, né? Na minha jornada de liderança, eu aprendi que mais do que só essas palavras, é também conhecer a parte que nos compete sobre o sonho daquele que lideramos. Porque, sim, né, nós temos uma parte muito importante nesses sonhos, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre como eu cheguei neste pensamento, o que me motiva todos os dias a seguir nessa jornada, que nem sempre nos traz presentes, né? É uma jornada, às vezes, dura, nem todas as pessoas que nós lideramos se adequam ao nosso modelo de gestão, e está tudo bem, né? Nós somos seres, indivíduos únicos, com anseios e perspectivas de conquistas e propósitos diferentes. Em alguns momentos nós não vamos dar match, né? E está tudo bem. É importante a gente entender isso. Então, por aqui eu vou passar sobre as minhas experiências de responsabilidade, jornada, diversidade humana, saúde mental e emocional, e de pessoas para pessoas. Responsabilidade, né? Poxa, quando a gente fala que estamos num papel de liderança, porque não é um cargo, né? Liderança não é um cargo, não é ser chefe, não é ser só gestor, você ter lá no LinkedIn uma frase bonita sobre sou head de XPTO coisa, né? É um papel. Qualquer pessoa pode, em algum momento, em algum trabalho, exercer o papel da liderança. E o que é isso, né? Eu acho que todos nós já encontramos na nossa jornada, ou se não encontramos, poderemos encontrar, que já deixou, ou já ouviu alguém falar que não estava deixando a empresa, estava deixando o chefe. Eu mesma já fiz isso, né, algumas vezes, já deixei chefes e não a empresa. E tem até números, né? 8 entre cada profissionais deixam o seu trabalho por conta de gestão. Quem nunca ouviu isso, né? É algo impactante para quem lidera pessoas, né? Você saber que as pessoas deixaram a empresa pela gestão, ou pelo menos deveria, né, a gente ser impactado. Por quê? A gente procura muito resultado, a gente tem metas, né? E como essas metas às vezes podem ser não consideradas boas, né? Às vezes a gente pensa só em resultado, só entrega, times de alta performance. Quantos treinamentos não tem aí para a gente falar de times que fazem autogestão, enfim. Mas lembrando, a gente está falando de pessoas, né? Enquanto isso não vira assédio moral, né? Então, nessa jornada, como eu disse, vou trazer relatos reais do que eu passei na minha caminhada. Eu vou focar muito no assédio moral, o quanto é difícil a gente falar desse assunto, e o quanto é difícil as pessoas também levarem, né? E o quanto nós, como liderança, temos que estar atentos se a gente não faz microagressões, microassédios, porque, infelizmente, de verdade, gente, assédio causa feridas, causa traumas, e elas podem trazer problemas físicos e emocionais que não são reversíveis, tá? Infelizmente, na minha experiência, eu tive um trauma que me causou uma ferida na alma, eu falo isso, já falei isso em outras palestras que eu tive a oportunidade de fazer, feridas na alma, que até hoje eu trabalho para conseguir ressignificar e mudar, né? E o que isso tem a ver com liderança? Tem a ver na minha jornada para me tornar uma líder, né? Então, como foi a minha jornada? Eu falei com vocês lá na minha apresentação que meu filho é um piloto de arrancada, então, quando vocês olharem esta imagem, você vai, mas nossa, Tati, que imagem é essa? Essa é uma pista de arrancada profissional, e esse é um starter, né? É o pré-stage que a gente chama, para dar o começo de uma arrancada, de uma trajetória de 200 ou 400 metros. Esse
Pinheirinho, que a gente chama, é muito importante na minha vida, porque ele mostra muito claramente como a gente tem tempos e tempos para reciclar os nossos ciclos e começar de novo. Na arrancada, se você tem 3 estágios, se você sair antes do verde, no segundo, no terceiro estágio, você pode queimar a sua largada e perder a corrida. Então, você pode ser ansioso, sair, né, ali apressadamente. Se você esperar muito, você também perde, porque o seu oponente saiu primeiro e vai ter um tempo melhor que você. Então, sempre temos que estar atento, né? E essa semana, olhando uma matéria na Exame com a Cristina Junqueira, uma frase dela me chamou muito a atenção, sobre autoconhecimento. Não dá para dar conta de tudo. Ninguém consegue equilibrar todos os papéis de uma só vez. A gente precisa fazer escolhas conscientes e ser feliz com as escolhas que a gente fez. E aí não dá para a gente não lembrar da música de Pedro Bial, de 50% de chance, né? Nossas escolhas, consequências. E a gente tem que ter trabalhar em nosso autoconhecimento para entender que as nossas escolhas precisam nos fazer felizes. Mas a gente, às vezes, precisa abrir mão de algumas coisas. Na liderança é a mesma coisa. Nós precisamos diariamente tomar decisões pessoais, profissionais. E o autoconhecimento é muito importante. E mais do que o autoconhecimento, é a gente trazer a questão da vulnerabilidade, né? O PC também falou algo muito interessante numa das partes da apresentação dele, sobre heróis. Gente, líder não é herói. Líder não tem mais aquele estigma do passado que tem que ter todas as respostas, porque nós não temos. Porque nós choramos, nós sofremos, nós às vezes não temos certezas das decisões que nós tomamos. Faz parte da liderança. Porque na nossa jornada de liderança, a gente tem que ter pessoas melhores do que nós, para brilharem, né? Para trazerem os resultados que nós procuramos. Nós não somos as estrelas, nós somos um meio, e nós precisamos trazer para que nossos liderados entendam isso, né? Que nós também somos vulneráveis. Acabei de falar, eu tenho feridas na alma, na minha jornada de liderança. Isso ainda, como isso me impactou, porque quando eu fui fazer a transição para virar uma líder, como eu ainda me culpava por estar naquela posição. Eu não achava que eu era digna de estar ali, porque eu conseguia me assemelhar àquele líder que causou essa ferida. Como eu me via como aquele líder, né? Como eu me cobrava por conta do meu perfil. E aí eu comecei a abafar o meu perfil, né? Acho que quando liderança a gente faz muitos testes, né? Faz muito treinamento, né? Quem nunca ouviu falar do RISC? E aí eu tenho um perfil alto D e eu me culpava por ser alto D, né? Que é o famoso trator aí, que às vezes, né, pela caminhada deixa alguns corpos pelo chão, eu me culpava. E aí, quando eu fiz imersões para me autoconhecer, eu aprendi, tive meu primeiro start, que não, eu não era aquilo que me feriu, mas que o meu perfil e abafar o meu perfil estava me tornando uma pessoa que eu não era. Então, eu decidi assumir o meu perfil e trabalhar nos gaps deste perfil para ser uma líder mais empática, mais humana e que, de fato, evoluísse a cada dia com o meu time, né? Isso foi o que essa experiência que trouxe uma ferida conseguiu me mostrar um caminho para lidar com o meu perfil. Então, se eu tenho uma dica aqui, é autoconhecimento. Quanto mais nós entendemos os nossos limites, as nossas bagagens, o que nos trouxe até aqui e o que nós precisamos melhorar, e que isso fique claro que nós podemos falhar e vamos falhar, isso vai nos ajudar. E aí, isso entra na nossa missão, ou pelo menos na minha, sobre diversidade humana, um tema que até essa semana está já vem muito em alta, mas a semana ficou ainda mais. Mas eu puxo muito esse tema, apesar de ser uma pessoa júnior no conhecimento disso, né? Eu brinquei sobre a idade lá no começo, eu tenho 38 anos, quase 40, vamos dizer assim. Eu venho de uma escola machista, de uma escola onde eu provavelmente fui extremamente machista na minha carreira para poder chegar até aqui, mas hoje eu estou me permitindo a olhar o tema diversidade
o tema políticas afirmativas, o tema PCD, inclusão, cotas de outra forma. Eu estou aprendendo. E o quanto isso é importante. Eu nem trouxe muitos números, gente. Se a gente pesquisar e ir atrás da ONU, da OMS, sobre inteligência emocional, sobre o quanto, por exemplo, as mulheres têm dificuldade de ingressar no mercado de TI, gente, a gente vai encontrar vários estudos e várias formas de comprovar que isso é realidade. Aqui o meu ponto é, como líder, como a gente faz para mudar isso? E o meu start não foi nem como líder, o meu start veio como mãe, né? Mãe de 2 filhos, um menino e uma menina, um menino de 11 anos, piloto, com um espectro autista leve, e isso começou a me chamar a atenção de como vai ser o mundo para esse meu filho no futuro, como as pessoas vão saber lidar com as adversidades de humor dele, né, que não são perceptíveis, né? E aí eu comecei a trabalhar isso, a entender qual é o meu papel em dar voz às pessoas que não têm voz. Sejam mulheres, sejam negros, sejam homossexuais. E eu estou aprendendo. E eu tenho certeza que eu estou falhando. Mas eu também estou na missão aí de impactar as pessoas para elas entenderem qual é o nosso papel. Mais do que isso, às vezes a gente não vai aceitar algumas coisas por causa de crenças da nossa criação, e está tudo bem. A gente pode não entender, mas a gente tem que respeitar. Por isso que eu falei lá no começo, respeito acima de tudo. Eu gosto muito dessa imagem, né? Nenhum de nós é tão bom quando todos nós juntos. E eu trouxe um dado, como eu disse, eu estou falando de diversidade humana, nós temos que falar de pluralidade, temos que falar sim de times diversos, porque isso já está claro que traz ganhos, e eu estou falando não só da gente ter o nosso papel social, que é de suma importância, e vou dizer até na minha visão de obrigação, mas de financeira mesmo, traz resultados positivos no final do mês para as empresas, sim. E eu vou falar um pouco assim de uma bandeira que eu levanto muito, que é a PCD. Como líder, hoje, eu não sei trabalhar com pessoas PCDs. E nós estamos trabalhando esse tema, né? Eu deixo aqui a reflexão. Como liderança, ou como pessoas mesmo na empresa, vocês sabem, 30% das lideranças, em uma pesquisa, nunca ouviram falar sobre a lei de cotas e inclusão. É uma lei. 80% das empresas contratam por obrigação. Então, assim, qual é o nosso papel realmente social em mudar essa realidade de inclusão, né? Sobre como trabalhar isso. Eu não estou nem falando de políticas afirmativas aqui, eu estou falando de algo que é lei, que ainda assim a gente nem sempre está preparado, ou pelo menos eu, né? Eu confesso, não estou preparada, estou aprendendo, né? E aí a gente cai aqui para um tema muito importante para a liderança, saúde mental e emocional, e eu acho não, né? Tenho certeza que esse é um momento muito diferente em nossas vidas, né? Quem de nós viveu algo como esse, né? A gente fala de segurança emocional, pandemia, trabalho remoto, porque nós não estamos em trabalho remoto, nós estamos em isolamento, distanciamento social. É onde as pessoas não têm poder de escolher onde elas têm que estar. Nós temos que nos garantir segurança nossa e das pessoas que estão à nossa volta. E como líderes, nós temos que pensar mais ainda nisso, né? Como a gente mantém a segurança dos nossos liderados, como nós damos exemplo disso. E aí, eu trouxe uma reflexão aqui também da OMS, né, que já é um dado bem alarmante, né, onde cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com transtorno mental. 3 bilhões de pessoas morrem todos os anos devido ao uso nocivo de álcool. E uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio. E agora, bilhões de pessoas em todo o mundo foram afetadas pela pandemia de Covid-19, que está causando um impacto adicional na saúde mental das pessoas. Então, quando eu falo disso, é como a gente consegue, como liderança, entender se aquela pessoa está precisando de ajuda, se aquela pessoa está com algum problema, porque pelo vídeo, ou às vezes a câmera está fechada, a gente não consegue entender, é muito sutil. Então, como você, né, como eu, como líder, estou acompanhando meu time para garantir que eles estão seguros, que eles estão bem, né? Não é fácil, porque a gente também tem que garantir que nós estejamos bem. E nem sempre a gente está. E também está tudo bem. Mas nós precisamos fazer essa leitura, porque hoje
né? Se a gente for pensar, existem várias pessoas em vários papéis. Então, como está a agenda de reunião de vocês? Né? Você emenda uma reunião na outra? Os seus liderados, as pessoas que você lidera, emendam uma reunião na outra? Elas conseguem fazer o almoço, ou cuidar de uma casa, ou uma mãe ou um pai que tem filhos pequenos conseguem ser interrompidos numa reunião sem ter aqueles rostos meio tortos? Como a gente está trabalhando com isso? Porque a gente vê muito, né? Muita coisa boa ali, a gente vende muito nas redes sociais que está tudo ótimo. Eu nem sempre vejo que está tudo ótimo. Existem os desafios. E aí existem os acordos, né? Como a gente trabalha esses acordos de horário, né? Quando a gente fala de trabalho remoto, como agora, no novo normal, a gente vai conseguir trazer aquelas agendas flexíveis, né? A gente tem horários flexíveis, muitas empresas que trabalham com horário flexível. Como a gente vai conseguir conectar essas pessoas de forma síncrona e assíncrona, né? Isso ainda são desafios, né? Tem muitas empresas com receitas aí, mas cada empresa tem a sua cultura, tem os seus valores. Então, como isso se conecta, né, a cada empresa, a cada modelo de trabalho, né? A gente tem muitas... Eu trabalho no mercado, por exemplo, 24/7. Como a gente trata isso, né? Como está disponível, como fazer as questões assíncronas darem certo, né? E como eu falei lá no começo, acho que na minha jornada, na minha experiência, o que me fez persistir e cada dia crescer como liderança e me permitir aprender é que, no final do dia, o que conta aqui é de pessoas para pessoas. Tem o CNPJ ali, tem que ter resultados, mas até como o PC trouxe, a transformação digital só acontece se as pessoas aceitarem. Então, a liderança também, né? As pessoas precisam aceitar, as pessoas precisam de inspiração, precisam de transformação e evolução. Elas precisam acreditar que o que aquele líder, ou que aquele propósito de valor de empresa fazem sentido para a vida delas. Então, aqui eu trouxe até uma foto da GUP, onde tem a comparação do que era um papel de RH e o que é papel de gestão de pessoas. E aqui eu queria fazer um alerta, porque gestão de pessoas não é um assunto de RH. Gestão de pessoas é um assunto de todos nós. Todas as lideranças têm papel nisso. Porque, como eu disse, lembra que eu falei sobre a minha experiência de feridas na alma? E por que eu falo de, como líderes, nós somos totalmente responsáveis pelos sonhos? Porque a gente pode influenciar e inspirar nossos liderados de forma positiva, e elas vão voar. Ou a gente pode transformá-las em pessoas fechadas, que não conseguem prosseguir. Sim, é um papel, é forte, né, essa mensagem, mas é isso que acontece. Eu penso muito que, por que de pessoas para pessoas? Porque é como se fossem filhos, né? Quando a gente tem filhos, a gente consegue fazer paralelos e analogias sobre as nossas lideranças, né? E aí, nessa minha busca incansável, né, eu falei sobre autoconhecimento, o ano passado, por exemplo, eu imergi em vários treinamentos, acabei até tendo um apagão por causa disso, nessa busca incansável de ter um líder inspirador. Eu precisava disso por conta do meu passado. E eu aprendi com o privilégio de pessoas que eu tive a oportunidade de liderar, tive esse segundo start no meu caminho da liderança, que a gente vai encontrar pessoas que nos inspiram, que nos mentoram, mas nem sempre a gente vai encontrar isso tudo numa pessoa só. E quanto mais a gente vai subindo na escalada da liderança, mais sozinhos a gente vai ficando, eu tenho aprendido que as minhas inspirações nem sempre são as lideranças que estão acima de mim, são os meus liderados. Então, todo dia eu acordo pensando no que eu vou aprender de novo com as pessoas que acreditam naquilo que a Tatiane fala. Então, por isso que eu trago dicas aqui de que não existem receitas prontas. Somos seres únicos, cada instituição, empresa é única, com seus conjuntos de valores, regras e princípios. Gestão de pessoas não é uma missão apenas da área de pessoas, é de todas as pessoas que se propõem a sentar na cadeira de liderança, né? E aí eu tenho um caos, né? O que também me ajudou nessa jornada
que a gente vai ter pessoas que vão, sim, se afeiçoar, ter afinidades com nossos modelos de gestão, e tem pessoas que não, que está tudo bem. Como líder, o meu propósito é formar pessoas para o mundo, então eu tenho que trazê-las para o contexto da empresa que nós estamos, com certeza, mas a gente também tem que ter maturidade para mostrar quando elas também não se conectam mais àquele propósito, ou se já não tem mais espaço naquele momento para elas crescerem ali, mas elas podem crescer em outro lugar. Nós precisamos incentivar isso, né? E eu passei por isso com uma pessoa que eu tive a oportunidade de liderar, que foi braço direito em alguns momentos para mim, e numa nova oportunidade a gente foi trabalhar junto de novo. E parecia que tudo daria certo, mas não deu, porque eram outros valores, outro momento. E ali doeu, né? Ver que aquela pessoa que foi tanto um braço direito para mim em algum momento, não seria naquele. Mas eu guardei a minha dor dentro do bolso e fui ajudar essa pessoa a ser feliz. Porque de nada adianta a gente até ter salários grandes em uma oportunidade, mas não trabalhar com brilhos nos olhos, né? Que você vê seu liderado acordar assim, se perguntando por que eu tô aqui. Então, nesse momento, também foi mais um start meu, do qual é o meu propósito como líder, né? E aí, né, para uma pessoa que tem um filho que pilota, né, que também sou piloto, e adoro a corrida, claro que eu tenho aí várias mensagens, várias frases que me inspiram do Ayrton Senna, né, que fez parte da minha infância, mas eu gosto muito dessa. Eu sou parte de uma equipe, então quando venço não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. E isso se conecta com essa mensagem: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E aí, de novo, aqui eu falo sobre o quanto nós somos responsáveis pelos sonhos dos nossos liderados, pelos nossos sonhos e pelo empenho que nós temos que entregar, né? E aí, na minha humilde caminhada e jornada, eu deixo algumas dicas, né, sobre o que eu aprendi. Liderança é ser apenas o meio. Eu sou apenas o meio. Eu não sou a estrela. Eu sou responsável por fazer meus liderados brilharem. As pessoas que eu lidero são as minhas inspirações. Não existe receitas ou atalho. Talvez o modelo de gestão de uma empresa não vá servir na empresa que eu estou, porque a cultura é diferente. Eu preparo eles para o mundo, porque eu faço uma gestão olhando para a mãe, né? Como mãe mesmo. E eu quero ser dispensável para que eles cada vez mais possam brilhar mesmo, serem melhores do que eu cada dia. Então eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que está se destacando e indo muito melhor do que eu, né? Eu tenho uma frase que eu penso muito, que é: a gente fala que às vezes o céu é o limite. Para mim, não. O céu não é o limite, porque aquilo que nos limita não nos deixa crescer. Então eu sempre falo isso para as pessoas que eu lidero: voa, porque a gente não pode se limitar, né? E lembre-se que fazer liderança, fazer gestão, inspirar pessoas é sim como criar filhos também. Porque não adianta a gente ler livros, a gente escrever no LinkedIn textos bonitos de liderança e não instruir pelo exemplo. As lideranças, os liderados aprendem por exemplo, como os nossos filhos. E essa é um pouquinho da minha história, gente. É isso que eu falo sobre liderança. É o que eu aprendi. Legal. Tati, muito obrigado, né, você compartilhar aí a sua história, a sua experiência profissional, né, e também pessoal, né, até com um pouco de emoção aqui no nosso evento, né, tem um comentário aqui, inclusive, acho que do Rodolfo, que ele fala: Tati, é muito importante saber que uma líder como você também já passou por situações assim e trabalha para ser uma liderança inspiradora, né? Então, de todos esses desafios, né, que a vida e o sistema nos traz, é sempre bom a gente ver pessoas que têm superado e têm inspirado outras pessoas também, né, na sua posição, seja em tecnologia, seja em qualquer área, em qualquer papel. Isso é muito importante nos dias de hoje, né? A gente tem aqui uma série de perguntas, né? Infelizmente, o nosso tempo não vai permitir a gente bater esse papo aqui juntos, mas a gente depois vai compartilhar com você
e aí a gente vai depois mandando a resposta aqui para as pessoas que foram fazendo as perguntas, talvez aqui até durante o evento aqui mesmo.